Olá pessoal, sou o missionário Geraldo Cardoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para você para falar de um assunto atual, morte. Nós nunca ouvimos tanto essa palavra como nós estamos ouvindo nesses últimos dias. A cada dia nós temos aí os números atualizados das pessoas que estão morrendo vítimas do coronavírus. Muitas pessoas estão preocupadas, outras ficam apavoradas, pânico, né? E assim está a nossa situação. Mas a minha pergunta é, no meio de tudo isso, será que a morte é o fim da linha? Será que morreu, acabou? Isso é o que pensam muitas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui nesse vídeo. Será que a morte é o fim da linha? Bom, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus, ele criou o homem do pó da terra. E Deus, quando criou o homem, a morte não estava nos planos de Deus para o homem. Não, a morte não estava. Então, Deus ele condicionou a morte à obediência. Vou ler aqui para você Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então veja bem, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e condicionou a morte à obediência. Olha, enquanto vocês viverem aqui me obedecendo, vocês continuarão vivos. Mas a partir do momento que vocês me obedecer, como consequência vocês vão morrer. E o final da história é muito conhecido. Mas eu quero ler aqui porque de repente você está vendo esse vídeo e você não está familiarizado com esse texto. Eu quero ler para você aqui Gênesis capítulo 3, do 1 até o 6. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o seu Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então, desobedeceu a palavra de Deus. Como a morte estava condicionada à obediência da palavra de Deus, o resultado está aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 19. Assim que Adão e Eva comeu, Deus deu uma sentença para a serpente, Eva e para Adão. Olha a sentença que ele deu para Adão. Com o suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, Adão, ele ficou sujeito à morte. Agora, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo diz o seguinte, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em Jó, capítulo 30, versículo 23, Jó diz o seguinte, sei que me farás descer a morte ao lugar destinado a todos os viventes. Salmo 89, versículo 48 diz assim, ó, que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Então, Adão e Eva pecou, desobedeceu a Deus. A desobediência, como consequência, trouxe a morte, e a morte a todos os homens. Então, a morte é universal, né? Como diz o salmista aqui, quem pode viver nessa terra e não morrer? Ninguém. Todos estão destinados a descer à sepultura. De uma maneira ou de outra, cedo ou tarde, nós vamos descer à sepultura. Agora, algumas pessoas, elas temem a morte. Tem pessoas que não gostam nem de falar desse assunto. Consideram um assunto desagradável. Tem medo de falar desse assunto. Não gosta, fica desconfortável falar desse assunto. Portanto, esse assunto é até um tema que está entrando em extinção. Nos púlpitos de muitas igrejas, as pessoas não gostam de falar desse assunto. O consideram desagradável.
E muitas pessoas têm medo da morte, muitas pessoas. Mas agora, Isaías capítulo 38, versículo 1 ao 5, nós temos aqui um texto de uma pessoa também que, por incrível que pareça, temente a Deus, mas quando a morte bateu a porta, ele tremeu. Está escrito assim, ó, por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz assim, ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse, e chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. 15, já pensou? Deus deu a ele mais 15 anos. Então ele tremeu, ele chorou amargamente. Ele entrou, vamos dizer assim, em situação de desespero quando a morte bateu a porta. Agora, por outro lado, nós temos um homem que não temeu a morte. Olha só o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Esse aqui é o apóstolo Paulo falando. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo chegou a dizer assim, ó, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Olha só que coisa, que declaração de Paulo. Um homem chega a dizer que morrer para ele seria lucro. Hoje eu acredito que seria caracterizado isso aí como sintoma de depressão. Não é verdade? Mas Paulo, ele tinha essa visão quando se tratava da morte. É interessante que a morte, ela é algo inesperado. A morte não faz parte da nossa agenda. Ela é sempre inesperada. Tem uma parábola em Lucas capítulo 2, versículo 20, que Jesus fala sobre um homem que ele fez um plantio e ele colheu muito. Então ele, quando fez aquela grande colheita, ele falou assim, gente, eu colhi muita coisa, não sei nem o que eu vou fazer. E aí ele pensou e chegou à seguinte conclusão, bom, eu sei, eu vou fazer celeiros maiores, vou guardar tudo, depois eu mesmo vou dizer para mim mesmo, come e bebe e folga. Isso é, fica à vontade, fica tranquilo. Afinal de contas, você está com o futuro garantido. Aí Lucas capítulo 12, 20, Jesus disse assim, ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tem preparado para quem será. A morte nunca está na agenda de ninguém, mas ela, às vezes, né, e sempre surpreende-nos. Bom, ela não está na agenda de ninguém, mas ela está no controle de Deus. A morte não sai levando quem ela quer, não. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, está aqui assim, ó, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E agora eu quero responder a pergunta tema, que estava no início do vídeo. Será que a morte é o fim da linha? Não, a morte não é o fim da linha. Você pode ter certeza disso. A morte não é o fim da linha. Uma das maiores provas que a morte é o fim da linha é que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo continua vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. A morte não é o fim da linha. Mas olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não deve estar limitada a essa vida física, mas ela deve estar além dessa vida. Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus deixou uma prova claríssima de que existe vida após a morte. Lembra daquele ladrão que estava cravado na cruz ao lado de Jesus? Ele disse assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Hoje, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Tanto Jesus quanto aquele homem ia morrer aquele dia. E Jesus disse que ainda aquele dia eles estariam juntos no paraíso, deixando claríssimo que a morte não é o fim da linha. Porque se fosse o fim da linha, Jesus ia ter que dizer assim, olha, hoje eu e você estaremos mortos, nós vamos deixar de existir, acabou para nós, infelizmente é o fim. Não, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, deixando muito claro que a morte não é o fim da linha. Agora, por outro lado, em Marcos capítulo 9, 43, 45 e 47, Jesus faz uma alerta séria, gravíssima. Olha o que ele diz. Se uma das tuas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno.
Se um dos teus pés faz com que você peque, corte-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Se um dos teus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os 2, continuar pecando e morrer e ser jogado no inferno. Agora, olha só. Por que a morte também não é o fim da linha? Porque o homem, ele não foi feito apenas do pó da terra. Não, o homem não. Deus fez o homem do pó da terra? Fez. Mas não apenas do pó da terra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala muito bem sobre a composição do homem, que é um assunto estudado na antropologia. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito plenamente conservados, preservados. Então, o homem, ele tem corpo, alma e espírito, ele é tricotomista. É uma unidade psicossomática. Corpo e alma. Homem interior e homem exterior. Agora, quando uma pessoa morre, o que acontece? Olha só. Gênesis capítulo 35, 16 até o 19. Do versículo 16 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Jacó e sua família saíram de Betel. Quando estava chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. E aconteceu, presta atenção nisso aqui agora, que saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho. Raquel morreu, mas a Bíblia diz que saiu-lhe a alma, porque a alma, né, dentro do corpo. Nosso corpo é como se fosse uma embalagem que tem dentro uma alma e um espírito. Então, ela morreu. Foi o fim da linha? Não, o corpo foi pro pó, mas a alma saiu. Bom, a alma sai e vai para onde? No Antigo Testamento, os judeus falavam que ela ia para o Sheol, ou Seol, mas a palavra é S-H-E-O-L, ou Hades, no Novo Testamento, que traz a ideia de mundo dos mortos. É para onde vai a alma e o espírito do ser humano quando sai do corpo depois da morte. Assim que acontece a morte, o corpo vai para o pó da terra, lá para a sepultura. Mas a alma e o espírito saem do corpo e vai para esse lugar. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesus conta uma parábola que ele fala muito bem sobre isso de forma muito clara. Ele fala como é que funciona, como é que é o Hades, o Seol, como é que é esse lugar, como é que a pessoa fica lá. Ele fala que a pessoa fica lá consciente e esse lugar é considerado um estado intermediário, onde a pessoa fica aguardando a ressurreição para o juízo final. Eu já até quero aproveitar e falar sobre isso aqui. Ela vai para o mundo dos mortos. É interessante que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim, e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Olha só, Paulo vai além, falando que também além da pessoa não ser o fim da linha, a morte não ser o fim da linha, tem um juízo. E é interessante que Sócrates falou o seguinte assim, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teria canceladas todas as suas maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Olha que interessante. Para terminar, assim como a morte não é o fim da linha, a ressurreição também é uma realidade. A morte não é o fim da linha. Olha o que Jesus disse. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Não fique admirado por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e para serem condenados para a maldição eterna, morte eterna. Então, a morte não é o fim da linha.
Existe muita coisa para acontecer. Eu quero gravar um próximo vídeo, mas assim que eu tiver uma próxima oportunidade, para falar da vida após a morte. Tudo bem, a morte não é o fim da linha, mas morreu, acontece o quê? O que vai acontecer comigo? A alma sai do corpo, vai para esse lugar? Como é que é esse lugar? O que vai acontecer? Eu vou estar consciente ou não? Vou estar dormindo? Não? Eu vou reencarnar? Como é que funciona isso? Eu vou estar gravando um próximo vídeo para a gente estar falando sobre esse assunto. Então ficou claro, a morte não é o fim da linha. E eu quero, se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você compartilhe com seus amigos, quero que você dê o seu joinha, o seu like, para estar colaborando com o nosso trabalho, né, o nosso vídeo. E quero pedir a você, eu preciso de 282 inscritos para me completar 1000 inscritos para me poder estar fazendo live. E eu tenho um trabalho de evangelismo e ação social totalmente voluntário e eu divulgo esse trabalho no Facebook. Mas você que é do YouTube aí, se você puder me ajudar se inscrevendo, eu vou estar fazendo essas lives também para divulgar esse trabalho no YouTube. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!